A depressão, para mim, é como se fosse uma queimadura de água viva. Para algumas pessoas, quando a água viva queima a sua perna, a dor é tão grande, mas tão grande que ela sente vontade, ela clama para que arranque a perna dela, para que ampute o membro. A depressão é basicamente isso. É só você trocar água viva por depressão, queimadura por angústia e amputação do membro por amputação da própria existência, o autoaniquilamento, suicídio. E agora que eu falei essa palavra, o YouTube vai cortar o meu alcance porque não é legal para a plataforma eu falar esse tipo de conteúdo sensível e também é um tabu. Sim, em 2025, depressão, suicídio ainda é um tabu. Não é bem visto pela plataforma. Então, se por acaso esse vídeo chegou até você, você deu muita sorte, entendeu? Não só porque não é só o YouTube, outras plataformas também evitam espalhar esse tipo de conteúdo. Mas também não só plataforma, mas até em contextos sociais, porque é visto como você pode influenciar as pessoas, você pode despertar o gatilho. Eu não sou especialista, mas eu sou alguém que conviveu com esse demônio durante muito tempo. Eu acho que não teve um momento na minha vida que esse demônio não estava acompanhado da minha pessoa, da minha presença. Então eu acabei descobrindo muita coisa a respeito sobre isso, entendeu? Então esse vídeo não é de um especialista, é de uma pessoa individual, subjetiva que convive com essa droga, entendeu? E uma coisa que eu me toquei é que o que prejudica uma pessoa que está em um potencial risco de autoaniquilação da existência ou numa depressão muito grave não é falar sobre o tema. É você fingir que ela não tem isso. Ou fingir que depressão não é importante. Basicamente, aquela frase lá do a depressão só é séria quando a pessoa se mata. Cara, isso aí é verdade. Isso aí é verdade muito. Até lá, se a pessoa tá viva é porque ela aguenta, né? Ora, se não aguentasse, então é tão simples, né? Se ela não aguentasse, ela tinha se matado. Então, se ela tá viva é porque ela aguenta. Então, tá tudo ok. É isso que tem no pensamento, geralmente, das pessoas. Mas não é nem tanto culpa das pessoas, porque as pessoas elas têm mais o que fazer do que cuidar da vida de outra pessoa. Então, geralmente, quando você chega para alguém em algum contexto social, dependendo, obviamente, de você e do contexto que você está inserido, ninguém vai se importar que você tem depressão. Ou não vão colocar tanto peso. Geralmente vão falar: vai para a igreja. Eu também tinha depressão, mas passou. Você tem que ir no psicólogo. Vai tomar remédio. Eu também era assim, eu comecei a sair, eu fiz isso. Mas o pessoal não fala isso para poder te ajudar. Eles falam isso para poder se livrar desse assunto e falar sobre outro assunto, porque não é interessante. E também não é tão interessante conversar com alguém depressivo. Porque, tipo, a nossa mente, ela é feita para achar defeito, se autoanular e criticar tudo. Mas não é tanto nossa culpa. É o nosso cérebro que é desregularizado. Sabe quando você tá no penhasco, ou então você tá andando no ônibus, aí você tá com o celular e fala, pô, e se eu pegar esse celular e jogar da janela do ônibus? Ou então você tá num local alto e você fala, pô, e se eu pular disso? E se eu pular daqui? Basicamente tem uma expressão em francês chamado... Calma aí, deixa eu ver se eu me lembro dessa... Lapel do vide. Lapel do vide, alguma coisa assim. Significa chamado do vazio. Para quem tem depressão, esse chamado, essa vozinha de fundo, ela é muito mais pesada. Não é tipo, pô, e se eu pular agora? É tipo, pô, eu tô a fim de pular, hein? É nossa hora. E além de ser mais convincente essa voz, mais chamativa, ela é mais recorrente. Então essa voz é direto. Então a gente já acorda e pensa, e se por acaso eu sair dessa cama e dar um mortal para trás para ver se eu caio e morro, hein? Tipo, do nada. Você acorda, eu já acordo com isso aí na cabeça. E para você lidar com isso, você tem que tratar isso como um pensamento. É tipo, é só um pensamento, foda-se.
Você tá lá cortando um pão e fala, pô, e se eu pegar essa faca e. Ah, foda-se, é só um pensamento. E não é só esse tipo de pensamento que ocorre. Ocorre também pensamentos autodestrutivos. A gente pensa, pô, eu não consigo cortar um pão sem pensar em besteira. Minha mente só pensa em besteira. Eu odeio a minha mente. Mas esse negócio de falar eu odeio a minha mente também é só uma voz que, como eu falei no meu vídeo Desvendando Eu, uma voz que foi projetada pela sua própria mente, entendeu? É literalmente só um pensamento também, é só uma voz que você tem que deixar passar. Então, quando a voz chega e fala, ah, você é inútil, você não serve pra nada, você fala, é só uma voz, foda-se. Do jeito que o coração bate, a gente tá, foda-se, eu deixo a mente pensar. O problema é, e se a gente dá corda pra essa voz? Porque, como eu falei, pessoas que têm depressão, elas têm uma hiperatividade, a gente, no caso, né? Tem uma hiperatividade na DMN, que é a rede de padrão do cérebro. Então, essa nossa DMN, ela é muito hiperativa, ela não cala a boca um minuto. Então, essa voz a gente tem que ficar, é só uma voz, deixa pra lá, deixa pra lá. Então, é mais recorrente. E por conta disso, e se por acaso a gente estiver em um local ou em algum momento da nossa vida que a gente não está consciente e a gente se deixa levar para essa voz, tipo, a gente é inútil, a gente fala, pô, será que eu sou inútil? Realmente, será que eu sou inútil? Pronto, fudeu, fudeu. Aí acabou-se. Aí a mente vai falar assim, você é inútil por causa disso, 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 aí vai puxar histórico de memória, vai fazer uma lógica totalmente enviesada. E eu, às vezes eu penso que a depressão é um transtorno lógico, não emocional. Tipo, você é muito lógico, mas é uma lógica totalmente enviesada. Uma lógica que às vezes não tem sentido, mas para você tem, entendeu? Ela tem meio que tem uma resposta para tudo, para não fazer nada. É isso, é tipo o ciclo mesmo. Por conta disso, a gente tem aquela frase, a gente falou que o coração tá cheio. Eu diria, a gente falou que o nosso pensamento está lotado. E se você tem depressão pesada, provavelmente os seus pensamentos são algo muito catastrófico e isso pode acabar se refletindo na maneira do como você produz som através de suas falanges, da sua voz. Então, a gente vai falar besteira, as pessoas não querem falar sobre besteira, então vão só ignorar a gente. Ou então a gente vai ser visto como alguém de baixa energia, alguém que tem uma vibração baixa, alguém que não é evoluído espiritualmente, alguém que tem mentalidade de não abundância, entendeu? De pobreza. Não é que a nossa mentalidade é escassa, não é que a gente. O Pablo Marçal. Não é que a gente tem a mentalidade de escassez e de pessimismo. É que a nossa mente funciona da maneira diferente. Por conta que é um transtorno, não é algo saudável, não é algo natural que a gente deliberadamente escolhe ativamente de uma maneira consciente. É totalmente problema, sendo um problema. Do mesmo jeito que um cego não consegue enxergar, do mesmo jeito que um cadeirante não consegue andar, a gente tem essa trava, entendeu? De fazer as coisas. E quando faz, isso drena mais energia. Então, é muito pesado, inclusive, até escovar o dente, ou fazer lá, ajeitar a cama, que é muito alto de energia, é um desgaste muito mais alto de energia. E também tem a parte da anedonia, de você não ver sentido em nada, também por causa dessa baixa de energia. E geralmente o que é que você faz para melhorar esse tipo de energia? Porque realmente a depressão, ela é muito chamativa, ela é muito descolada, ela é muito estilosa em cinema, em séries.
em novelas. Pô, isso é muito. Em música, pô, é muito legal escutar o artista depressivo, o gênio depressivo. Pô, é foda pra caralho. Mas você não aguentar conviver com alguém ou conviver com isso, não. Principalmente por anos. É tenebroso pra caralho. Nossa, é muito pesado, cara. É muito tenebroso. Dá medo isso. Isso dá muito medo. Porque meio que o mundo realmente fica escuro. A comida realmente. A comida ela perde o gosto. Entendeu? É bizarra essa merda. E uma coisa é você tá, sei lá, triste porque, sei lá, um animal seu morreu ou porque você foi demitido. Uma coisa é você estar deprimido por um dia, outra coisa por uma semana, outra coisa é você ficar o mês todinho nisso, outra coisa é ficar 6 meses, outra coisa é ficar um ano, outra coisa é ficar 5 anos, outra coisa é ficar mais de uma década. E depois, e a outra coisa é mais de uma década com isso. É muito bizarro. E você não pode falar, porque ativa gatilho. É literalmente você sente uma dor e você não pode reclamar dessa dor. O que vão falar? Ah, você tem que ir, como eu falei, você tem que ir pro psicólogo. Mas quem disse? Cara, não sei se você sabe. Ai, eu vou deixar isso para outro vídeo. Psicólogo não foi tão essencial para mim lidar com a depressão, não. Nem remédios. Tanto que eu não tô tomando remédio. Entre outros fatores, sei lá, ir pra igreja. O que realmente. Não, óbvio que tem vários fatores. Um dos fatores que me ajudou muito foi aceitar que eu tenho depressão, tipo, da maneira estoica mesmo. Do mesmo jeito que você não tem um braço, você pode ficar falando, ah, eu odeio o teu braço, eu odeio o teu. Ou então você pode falar, eu não tenho um braço e foda-se, vou seguir minha vida na minha limitação e ver o quão longe eu consigo chegar com isso. Do mesmo jeito foi com depressão. Eu tive esse estralar na minha mente. Óbvio que não foi do dia pra noite, foi um processo. Eu falei, tá, eu tenho depressão, foda-se, vou continuar vivendo minha vida. Óbvio que eu vou ter menos energia que uma pessoa. Mas eu ainda tenho energia. Tipo, eu tenho energia de pegar e gravar o vídeo, então eu consigo gravar. Eu tenho uma câmera, entendeu? Tá no meu acesso. É algo que eu consigo acessar, entendeu? Do mesmo jeito eu tenho outros projetos paralelos. Tipo, eu faço faculdade porque eu consigo, entendeu? Óbvio que eu não tenho como eu me comparar com os meus colegas, porque vai ter semanas que eu não vou conseguir me levantar. Mas se eu consigo me levantar, eu vou estar indo. Nem que seja toda desarrumada, mas eu vou ir para a faculdade, porque eu ainda tenho essa energia, entendeu? Meu que, e se eu não tiver, eu entendo que não tem que ser, é uma limitação minha. E eu não tenho essa depressão. Quem dera eu tivesse essa depressão, igual eu já falei aqui nesse canal. Realmente, em vez de tentar lidar com a depressão, vencer a depressão, é só você falar, ah, foda-se, eu tenho depressão, meu cérebro funciona de uma maneira diferente das outras pessoas, é isso, vou viver minha vida. Tanto que eu falei isso no meu vídeo sobre feliz com depressão. Só que outra coisa que rola, esse vídeo vai ficar grandinho, ficar grande. Aqui no Brasil porque eu moro no Brasil, né? No caso eu moro aqui no Nordeste e tal. Onde eu moro, não sei em outros casos, mas outras pessoas que têm depressão também já me relataram isso. Sim, as pessoas com depressão me procuram. Eu sou tipo a monge, a mestra. Pessoa que sabe lidar com a depressão. Oxe, meu gato ronronou. Mas pelo que eu observo, pelo menos na minha perspectiva, nos meus ambientes sociais, é que as pessoas. Pô, me perdi o gato. Pô, nossa, caraca. Esqueci o que eu ia falar. Calma, eu vou me lembrar. Me lembrei, tá. Basicamente, é um crime. Você não pode. Se você chegar, a pessoa vê aqui, tipo, eu que tô de boa, tá vendo? Olha isso aqui, ó. Dá pra ver na minha cara que eu. Olha pra minha cara, dá pra saber, ó. Que eu tenho um olhar vazio pra caceta. Então tá no meu. Mas por conta de eu ser uma pessoa que sabe articular os pensamentos, tipo, meio que eu aprendi a lidar com isso, que eu fiquei muito tempo. Tipo,
Eu tenho anos com isso, entendeu? Então eu tenho anos, então eu conheço isso. Eu já conheço meio que eu mapeio o meu cérebro e sei como é que o meu cérebro funciona. Então, por conta de eu ter um domínio, não 100%, eu ainda estou muito mal, e eu vou falar sobre isso no passar do vídeo. Mas como eu tenho uma percepção alta sobre o meu próprio cérebro, acaba passando despercebido que eu não tenho depressão. E é até um crime eu falar que eu, como é que eu posso dizer? Eu sei, eu tenho depressão e continuo fazendo as coisas, entendeu? Porque eu sei lidar com a depressão. Parece que você não pode saber lidar com a depressão. As pessoas falam, ah, então tu não tem depressão, não. Eu tô vendo tu falando como é que tu tem depressão. As pessoas acham que ter depressão é só quando você se mata mesmo. Ou então quando você tá na merda, você tá na cama, não consegue se levantar, não consegue comer direito, dormir, você não consegue falar igual um ser humano decente. Pra eles, depressão é isso. Se você tem depressão e consegue sair de casa, você não tem depressão, não. Isso é frescura. Mas você esquece que uma grande parte da população, grande mesmo, tem depressão. Fora as que não foram diagnosticadas, porque tem muita gente que não procura psicólogos por N motivos. Tem gente até que não sabe o que é. Mas sério, esse papo saindo da internet, na vida real. Vamos focar na vida real. Tudo que eu tô falando é na vida real, tá bom? Na vida real, eu me deparo com pessoas, sei lá, velhas, né? Sei lá, até adultos mesmo, que não sabem que é psicólogo. Conversando com meu amigo e fala, pô, mas o que é que acontece num psicólogo? Eles conversam, eu chego lá e converso, o que é um psicólogo? Me explica aí, o que é uma psicóloga, o que é um processo psicológico. Porque as pessoas não têm acesso ainda à saúde mental, entendeu? A esse tipo de conteúdo. Eu acho que esse é um dos motivos também porque eu tô fazendo esse vídeo. Talvez cheguem pessoas que nem saibam o que é uma depressão, ou então não veem tanto peso. Acha que depressão é só realmente quem tá na merda, da merda, da merda. Acho que quem tem depressão não consegue falar direito. Mas provavelmente quando você pode estar fazendo as compras no mercantil e se deparar com uma senhorinha e você falar, ah, legal, uma senhorinha fazendo compra, mas você não sabe como é que tá a vida dessa senhora. Talvez ela tenha, talvez no seu dia a dia você passe no meio de várias pessoas que têm depressão, você não percebe, depressão profunda. E talvez você seja essa pessoa que ninguém te percebe. E mesmo se percebesse, não é como se elas fossem fazer alguma coisa a respeito. Tá. Eu tô falando sobre depressão também porque esses pensamentos voltaram a me atormentar. Porque basicamente, como é que eu posso dizer? Como eu falei, são pensamentos que eles aparecem, eu só ignoro, mas em um momento eu acabei me deixando levar por eles e eu tô pagando um pato aqui. Eu descobri uma coisa no meu ser, é que eu sinto primeiro uma sensação ruim e eu me questiono, por que que eu tô me sentindo mal se eu tô fazendo tudo certinho, eu tô agindo de uma maneira tão legal e o meu propósito eu tô alinhado, por que que eu tô sentindo essa melancolia? Então eu sinto a sensação ruim e depois vem os pensamentos, tipo, meio que a depressão, ela joga um sentimento negativo, eu fico, e ela fala, sabe por que que você tá assim? É por causa disso, 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 disso. Pronto, aí fudeu. Aí é chororô, não sei o que, ah, eu quero me matar, não sei o que. Ela joga sujo pra caceta, né? E uma maneira que eu aprendi, como falei, a lidar com ela é o expor ela. Toda vida que eu exponho a depressão e eu falo, pô, eu tenho depressão. Eu acho que esse é um dos motivos do qual eu não me dei bem com psicólogo, mas eu vou explorar, eu vou fazer outro vídeo, minha relação com psicólogo e psiquiatra. Mas que eu não gosto que as pessoas sintam pena de mim. Então quando eu falo assim, tipo, se eu falo assim, eu tenho depressão, a pessoa fala, oh, meu Deus, o que que aconteceu? Eu falo, não, 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 relaxa, que eu já tô fazendo isso, eu já sei lidar, não sei o quê. Então toda vida que eu falo que eu tenho depressão, eu me motivo a querer me mexer, a provar que isso não me afeta, entendeu? Mas ainda me afeta. E sempre vai afetar, porque tem estudos que dizem que a depressão é algo crônico. Então você nasce e vai morrer com ela. Ou então, aquele negócio tem de eletromagnetismo que você meio que leva um choque.
Eu esqueci o nome. Que te ajuda a dar esse tipo de cirurgia é muito caro, muito caro, muito caro. Eu tava vendo também tratamento com um tratamento com ketamina, que também é algo que ajuda muito, só que eu fui olhar o preço, tem de R$ 6.000 e eu não tenho R$ 6.000. Então partiu ficar com depressão enquanto eu não tiver dinheiro. Tá. E por que que eu tive isso? Eu acho que um dos motivos também da depressão é porque tá chegando o final do ano. E aí vem os pensamentos tipo, pô, o ano acabou e eu não fiz nada. Ou então, pô, mais um ano no lixo e próximo ano você não. Você fala, eu falei que esse ano ia mudar e você não mudou, e você sabe que o próximo ano vai ser uma continuação desse próximo ano. Então, o final do ano fica muito pesado para quem tem depressão. E não é por causa de tipo de. Eu vou deixar um estudo que fala do final do ano. A gente percebe que tá a mesma bosta. Entra ano, sai ano e a angústia continua. Teve momentos felizes, mas esses momentos felizes, eles são trucidados em comparação com o atual presente, que a gente existe no presente. Loucura isso. E não é porque o final do ano é mais frio e mais gelado, não é por causa disso, porque também tem estudos que comprovam que o que tá em local frio, em final de ano, assim, coisa mais gelada, as pessoas falam que tende-se a deixar as pessoas mais deprimidas. Isso é uma mentira. Não é que é uma mentira, é que depende. Porque também tem o oposto. Dias quentes, ensolarados e claros também aumentam a depressão. Aumenta a irritabilidade e ansiedade. Então, depende. Não é uma certeza. Ai, dias gelados deixam as pessoas com depressão? Não. Não exatamente. Depende, entendeu? Tudo depende. São milhões e milhões e milhões de fatores. E é isso. Chegou o final do ano. A depressão bateu na minha porta. A burra aqui foi perguntar por que eu deveria abrir a porta. A desgraçada deu motivos. E foi, faz sentido. Faz todo sentido, lógico. Eu abri a porta. Essa porra desgraçou a minha cabeça. E eu tô fazendo vídeos pra poder expulsar ela. Porque é isso. Pra vocês não se sentirem também tão só. Porque como eu falei, talvez acho que esse vídeo também, espero que chegue em alguém. Então, se por acaso chegou o final do ano, estamos no final do ano, né? Se chegou no final do ano e você tá triste, ou então você quer se matar no final do ano, porque muita gente, eu falo isso por experiência própria, mas final do ano tende o nível de autoanulação da autoexistência ser mais pesado, você sentir mais vontade ainda. Ah, acabou o ano, eu acabo acabar junto com o ano, entendeu? E a gente olha e vê as pessoas falando: ah, não, o próximo ano vai ser legal. Parece tudo promessas vazias. Então, se você é esse tipo de gente, eu não vou te falar, olha pra tua cara e falar: não vai ficar tudo bem, você vai vencer a depressão. Porque, como eu falei, não, nem sei se o objetivo é vencer a depressão aqui nessa vida. Acho que se eu fosse deixar uma mensagem aqui pra esse vídeo, seria três palavras. Então, se você encontra esse vídeo, três palavrinhas pra você. Você não tá só. Falei quatro palavras. Eu sou inútil mesmo. É isso. Eu espero que todos vocês fiquem bem, porque eu vou ficar bem. Relaxa, relaxa. Podem ficar tranquilo. A parte que mais me agredia, os meus problemas eram muito mais pesados na minha adolescência, por conta do meu córtex pré-frontal não estar fechado e por conta de adolescente ser mais. Entendeu? Ser mais sensível às coisas. Então, o meu momento mais tenebroso, tenebroso de risco já passou, entendeu? E se você ainda tá nesse momento de risco, eu espero que você consiga lidar com isso da melhor forma possível, do seu jeitinho. Aguenta um pouquinho, tá bom? Aguenta um pouquinho, as coisas tendem a melhorar.
Eu espero. Não, não gaste essa sua única vida perdendo. Gaste essa sua única vida ganhando desse demônio desgraçado. É isso, eu sou essa eu. E esse vídeo não é uma verdade, ele é uma dica. Fiquem bem, por favor, fiquem muito bem. Eu não quero esse. É isso.